As seguintes descobertas foram sensação no mundo dos cientistas e pesquisadores. E com razão. Prepare-se para alguns dos achados mais espetaculares dos tempos modernos, que são incríveis demais para ser verdade. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Neve de sangue. É verão na Antártida. Isso significa temperaturas recordes de derretimento de geleiras incontroláveis e um pouco de neve vermelho-sangue, que é borrifada sobre a Península Antártica. Nas últimas semanas, o gelo em torno da base de pesquisa ucraniana Vernadsky, na ilha Galindes, na costa da península mais ao norte da Antártica, foi coberto pelo que os pesquisadores chamam de neve de sangue. Listras vermelhas e rosa que se estendem pelas bordas da geleira se movem e amontoam-se nas planícies geladas. O suposto sangue é, na verdade, um tipo de alga pigmentada de vermelho que se esconde em campos de neve e montadas ao redor do mundo. A alga se desenvolve em água congelada e passa o inverno dormindo na neve e no gelo. Quando chega o verão e a neve derrete, as algas florescem e espalham esporos vermelhos semelhantes a flores. Este fenômeno notável, que Aristóteles introduziu já no século III a.C., é conhecido como neve de sangue. A cor vermelha do fenômeno vem dos carotenoides, os mesmos pigmentos que transformam as abóboras e as cenouras em laranja, nos cloroplastos das algas. Além de sua cor carmesim, esses pigmentos também absorvem o calor e protegem as algas da luz ultravioleta, permitindo que os organismos aproveitem os nutrientes do sol de verão sem correr o risco de mutações genéticas. Quando as baleias morrem. Quando as baleias morrem e afundam, suas carcaças, conhecidas como quedas de baleia, fornecem uma abundância de nutrientes para criaturas do fundo do mar. Durante uma expedição de 2019, os pesquisadores descobriram uma queda de baleia a 10.623 pés abaixo da superfície, perto do Monte Submarino de Davidson, no Santuário Marinho Nacional da Baía de Monterey, da NOAA. As profundezas do oceano são abastecidas com nutrientes que caem da superfície da água. Quando as baleias morrem e afundam, suas carcaças ou quedas de baleia fornecem uma fonte repentina e concentrada de alimento e uma mina de ouro para organismos no fundo do mar. Vários estágios na decomposição de uma carcaça de baleia sustentam uma sucessão de comunidades marinhas. Os necrófagos consomem o tecido mole em poucos meses. Fragmentos orgânicos ou detritos se acumulam nos sedimentos próximos por mais de um ano. O esqueleto da baleia pode sustentar diversas comunidades por anos e décadas, tanto como substrato rígido ou superfície para a colonização por invertebrados, quanto como fonte de sulfetos da decomposição de compostos orgânicos nos ossos de baleia. Os micróbios vivem da energia liberada nas reações químicas e formam a base dos ecossistemas. Cão da Idade da Pedra. Arqueólogos descobriram restos de um cachorro com mais de 8.400 anos em um cemitério da Idade da Pedra na Suécia. O cão foi enterrado como um túmulo junto com restos humanos. Os vivos deixaram objetos de valor ou objetos sentimentais com os mortos. Um osteologista animal examinou os ossos, mas descobriu que não há nenhum cão moderno comparável que se parecesse com um galgo forte. O assentamento, que foi originalmente construído perto da costa, foi engolido pela elevação do nível do mar, que espalhou areia e lama sobre os restos mortais, mantendo os artefatos intactos por milhares de anos. Embrião preservado. Um embrião preservado foi encontrado em um ovo de dinossauro que foi encontrado na Patagônia Argentina. A diferença entre este ovo e os outros ovos descobertos e analisados no passado é o crânio embrionário quase intacto em seu interior. O crânio deste minúsculo dinossauro pré-eclodido mostrou algumas características que os pesquisadores não esperavam. Este crânio de embrião de titanossauro, que nunca havia sido visto por pesquisadores modernos até esta descoberta, mostrou duas características perceptíveis não encontradas em titanossauros posteriormente. Uma dessas características era um rosto moncerotídeo temporário. Isso significa que ele tinha um chifre, ou pelo menos um pedaço de osso saliente bem na testa. O chifre provavelmente foi usado para eclodir do ovo quando chegou a hora dessa minúscula criatura evoluir. Isso contrasta com as hipóteses para esta criatura, que diz que provavelmente foi quebrada com a ajuda de um dente de ovo, como outros dinossauros fizeram. Este dinossauro também parecia ter a visão binocular precoce, que mudaria conforme o dinossauro envelhece
e a forma da cabeça muda os olhos para os dois lados da cabeça, mais como um rinoceronte. Assim, o dinossauro mudou significativamente de aparência ao longo de sua vida. Planta carnívora. Uma equipe de biólogos das universidades de Guelph e Toronto descobriu que uma espécie de planta carnívora, a planta carnívora do norte, Sarracenia purpúrea, come não apenas besouros, mas também salamandras pintadas jovens, Ambystoma maculatum, nos pântanos do Parque Algonquin, em Ontário. Plantas carnívoras podem ter se tornado carnívoras para obter nutrientes, especialmente nitrogênio, que faltam em turfeiras pobres em nutrientes, diz o Dr. Alex Smith, um biólogo integrativo da Universidade de Guelph. Foi a primeira vez que se observou que uma planta se transformava em carnívora. Edição da última peça de Shakespeare. Um historiador literário na Espanha encontrou uma rara edição de 1634 de uma das últimas peças de William Shakespeare. John Stone, um estudioso da Universidade de Barcelona, descobriu o drama muito esquecido enquanto vasculhava a biblioteca do Royal Scots College em Salamanca. De acordo com o comunicado, The Two Noble Kingsmen estava escondido nas páginas murchas de um volume sem rótulo de peças inglesas, que foi arquivado por engano no Departamento de Filosofia. O livro de 386 anos foi uma das primeiras composições de Shakespeare a chegar à Espanha, e pode até ser a obra mais antiga conhecida do Bardot naquele país. Escrito em colaboração com o dramaturgo John Fletcher, por volta de 1613 ou 1614, mas não publicado até 1634, The Two Noble Kingsmen é a última peça sobrevivente da pena de Shakespeare antes de sua retirada para Stratford-upon-Avon, onde viveu em 1616. A maioria dos estudiosos atribuiu todos ou a maioria dos atos primeiro e quinto ao Bardot e os 3 atos intermediários principalmente a Fletcher. Stone escreve na revista Notes and Cures que uma pessoa que viajou para a Inglaterra ou Escócia trouxe de volta para a Espanha a coleção de 11 peças, todas impressas em Londres entre 1630 e 1635. Stone acrescenta que, na época, as peças inglesas estavam cada vez mais associadas à cultura elitista, e o então reitor Semple queria se manter conectado à vida cultural de Londres por causa de suas ambições políticas. O próprio Royal Scots College é uma curiosidade histórica. Depois que o parlamento escocês proibiu o catolicismo, em 1560, a igreja tentou garantir um suprimento constante de padres, estabelecendo seminários em Tournai, Roma, Paris e Madrid, de acordo com o site do colégio. Restos de uma casa romana de 2000 anos. Os restos de uma casa de 2000 anos foram encontrados durante escavações no castelo de Bamburgh, em Northumberland, na Inglaterra. Os arqueólogos que estão cavando no terreno do castelo de Bamburgh descobriram os restos de uma casa redonda, que data do final da Era Romana. Os restos do edifício sugerem que ela poderia ter até 20 metros de diâmetro e provavelmente pertencia a um membro importante da alta sociedade. Os arqueólogos que trabalham no local dizem que a descoberta pode ajudar a lançar luz sobre um período pouco conhecido da história britânica, a transição da Grã-Bretanha romana para a Inglaterra anglo-saxônica. A casa redonda é mais antiga do que o imponente castelo de Bamburgh, ao qual é adjacente hoje. Acredita-se que o castelo foi construído no século VI, pelo menos 500 anos após a ocupação romana da Grã-Bretanha. Graham Young, diretor do projeto de pesquisa Bamburgh, diz que os resultados iniciais são inovadores, mas muito mais pesquisas são necessárias para realmente entender o significado da descoberta. Ele acredita que, com base na profundidade em que os restos foram encontrados, eles definitivamente têm pelo menos 2000 anos. Uma das descobertas mais interessantes é uma feição de pedra enigmática que foi tristemente destruída depois que foi cavada para uma fossa de latrina da Primeira Guerra Mundial. No entanto, acredita-se que poderia ter sido um depósito dentro da Casa Redonda, onde eram guardadas peles de animais. Mesa de oferendas para o falecido Def-G. Esta mesa de oferendas redonda é uma raridade. A maioria das mesas de oferendas são retangulares. Às vezes, a mesa tem o formato de um hieróglifo para a oferenda, etep, em egípcio, uma esteira de junco com um pedaço de pão nela. Esta mesa redonda de sacrifício da Def-G
também é extremamente detalhada. Defji era um funcionário público que tinha títulos proeminentes. O conhecido do rei, adorado pelo grande Deus, amigo único, grande dos 10 do Alto Egito. A mesa de oferendas é feita de alabastro branco e tem 13 centímetros de espessura. O símbolo Hetep pode ser visto em um relevo tridimensional, colocado horizontalmente acima do centro. Acima da placa há 2 tigelas, incluindo 2 pequenos vasos e uma jarra em uma tigela. Toda a área é dividida em pequenos campos, cada um com o nome de um prato, uma bebida ou um agente de limpeza. São mais de 90 produtos no total. Na placa superior, existem 7 depressões rasas, cada uma das quais se destina a conter um óleo especial consagrado. A estátua de culto do falecido foi ungida com esses 7 óleos diferentes. Eles são nomeados com precisão. Da direita para a esquerda são unguento de festival, óleo de laudação, bálsamo, óleo de Nekenen, óleo de Tuawet, óleo de cedro de alta qualidade e óleo de líbio de alta qualidade. À direita de cada xícara está claramente indicado a quem se destina para Defji. E você, fica fascinado por essas descobertas e consegue entender o entusiasmo dos cientistas? Ou você é diferente? Por favor, deixe seu comentário.